Nas últimas semanas, vimos um acontecimento recente feito de forma online do que se tornou o maior roubo a banco do Brasil, com quase 400 milhões roubados. Entretanto, 20 anos atrás, num roubo muito mais elaborado, assaltantes levaram o maior valor em espécie de um assalto a banco em solo brasileiro. Era a manhã do dia 8 de agosto de 2005 e o Brasil acordava com uma notícia estarrecedora. Uma das instituições mais seguras do país, o Banco Central, havia sido roubado. Mas esse não era um roubo qualquer. Era o que viria a ser o maior assalto a banco da história brasileira. Quase 170 milhões de reais desapareceram sem que nenhum único alarme fosse disparado. E o mais impressionante, não era a alta quantia roubada, e sim a forma como ela havia acontecido. Os criminosos haviam cavado um túnel de quase 80 metros de extensão. Tudo começou com uma ideia ousada, quase cinematográfica. Um grupo de criminosos altamente organizados decidiu que o seu alvo seria o cofre subterrâneo do Banco Central, localizado em Fortaleza, no Ceará. Mas como chegaram até lá sem disparar alarmes ou atrair atenção? A resposta: disfarce e paciência. Os criminosos alugaram uma casa próxima ao banco e abriram uma empresa falsa chamada Grama Sintética. Ali, instalaram o canteiro de obras para esconder a escavação que acontecia por baixo. Enquanto fingiam vender grama decorativa, cavavam silenciosamente rumo ao cofre. Era o plano perfeito. O túnel construído pela quadrilha não foi uma obra amadora. Com 4 metros de profundidade e 78 metros de comprimento, ele tinha luz elétrica, sistema de ventilação e até forro de madeira. Escavado ao longo de 3 meses, envolveu operários contratados sob falsa promessa de emprego formal. Muitos nem sabiam que estavam participando de um crime. Na madrugada entre os dias 6 e 7 de agosto de 2005, a operação final foi posta em prática. Por horas, os criminosos entraram e saíram pelo túnel que chegava à Caixa Forte, onde estavam armazenadas notas usadas de R$50, já fora de circulação, mas ainda válidas. Ao todo, foram retirados cerca de 164 milhões, o equivalente a 3,5 toneladas em dinheiro vivo. Foi apenas na manhã de segunda-feira, 8 de agosto, quando voltaram ao trabalho, que os funcionários do Banco Central descobriram o crime. Não havia sinal de arrombamento externo, nada registrado nos alarmes, apenas o vazio dentro do cofre e um túnel escondido sob a cidade. Genial. A imprensa caiu em cima da notícia, que rapidamente tomou conta dos noticiários nacionais e internacionais, causando um choque em todo o país. O Brasil inteiro se perguntava: como foi possível? Como ninguém percebeu um túnel sendo escavado por meses a poucos metros de uma das instituições mais seguras do país? A caçada aos ladrões de milhões então começou. A Polícia Federal mobilizou agentes de todo o país na operação batizada de Facção Toupeira. Foram meses de investigações, interceptações telefônicas, prisões e trocas de tiros. Em pouco tempo, surgiram os primeiros nomes por trás do crime. Entre eles, Antônio Jussivan Alves, conhecido como Alemão, apontado como um dos líderes do grupo. Além de nomes como Raimundo Laurindo e Devanir Viana, a quadrilha tinha ramificações em vários estados e envolvia criminosos especializados como engenheiros, operadores de máquinas, contadores e até seguranças. A estrutura do crime era quase empresarial. Eles tinham tarefas divididas, pagamentos organizados e regras internas rígidas. Em depoimentos colhidos anos depois, muitos detalhes do plano vieram à tona. Os escavadores ganhavam cerca de R$1.000 por semana e viviam sob constante supervisão. O túnel foi escavado com ferramentas industriais e exigiu cálculo de engenharia para não desabar. Os criminosos ensaiaram diversas vezes o trajeto e chegaram até a testar o peso máximo que poderiam carregar por viagem. No final, usaram mais de 100 sacas transbordando, utilizadas normalmente para o transporte de trigo,
e carrinhos para mover o dinheiro ao longo do túnel até a casa feita como central do assalto. No chão do imóvel, após a descoberta do roubo e do começo da investigação, ainda estavam espalhadas cédulas de R$ 50 pelos cômodos. Os muitos maços de dinheiro que estavam misturados à terra da escavação eram justificados pela pressa que os ladrões tiveram ao efetuar o plano. Enquanto isso, a cidade dormia, sem saber que um dos maiores crimes do século estava sendo executado bem abaixo dos pés de todos. Ao todo foram levados 164 milhões e 700 mil em espécie e o caso se tornou o maior roubo da história do Brasil. Todo o dinheiro já estava devidamente prometido. Cada líder e financiador receberia 5 milhões de reais e os operários que estavam escavando o túnel receberiam algo em torno de 2 milhões. As 48 horas de folga para a fuga após o furto ser efetuado ajudou os criminosos a conseguirem encobrir os seus rastros e o dinheiro. Contudo, sabe-se que ao menos um terço do dinheiro, cerca de 56 milhões, foi parar numa casa localizada no bairro Mondubim, em Fortaleza. A casa, localizada a apenas 16 quilômetros de distância da base do furto, havia sido comprada meses antes por um dos membros cearenses da quadrilha. O valor foi escondido nela para que o bando pudesse distribuir as cotas de cada um e depois fugir. As notas de pequeno valor dificultavam o uso do dinheiro para as compras grandes. Foi inclusive este fato que acendeu o alerta quanto a alguns integrantes da quadrilha. No dia seguinte ao furto, resolveram comprar 11 veículos. O problema? Resolveram pagar as caminhonetes e carros de passeio no valor de 980 mil em espécie. Os funcionários da concessionária alertaram, é claro, as autoridades quanto à compra toda feita com notas de R$50. Estranho. Os criminosos colocaram 4 milhões na lataria dos veículos comprados e os enviaram via caminhão cegonha para São Paulo. Apenas 3 dias depois da saída de Fortaleza para São Paulo, a Polícia Federal fez a primeira grande apreensão de parte do dinheiro. Eles já sabiam que a carreta carregava uma grande quantidade de dinheiro e estava a caminho da cidade do Sudeste. Os agentes da Polícia Federal não sabiam a localização exata da cegonha, mas estavam monitorando prováveis pontos de chegada. Alertaram a Polícia Rodoviária Federal e aguardaram. Enquanto isso, o motorista da carreta estranhava o fato do seu chefe, José Charles Machado de Moraes, sócio da transportadora em que trabalhava e que nunca havia viajado com ele, estar dessa vez no banco do carona e pedindo paradas constantes. Mesmo tendo celular, ele aproveitava as paradas para usar orelhões e fazia chamadas longas. Numa dessas paradas, o motorista percebeu que, da lataria e dos estofados de alguns dos carros, havia cédulas de R$50 à amostra. O caso do roubo ao Banco Central já estava em todos os jornais. Ao ver as notas, é claro, ele desconfiou. Foi quando, na BR-040, próxima à cidade de Sete Lagoas, em Minas, resolveu fazer uma manobra brusca, surpreendendo seu chefe, José Charles, e os policiais do posto da Polícia Rodoviária Federal. Ao descer da boleia do caminhão cegonha, só pediu que os agentes se investigassem se havia algo de errado com a carga que ele transportava. José Charles de Moraes foi então o primeiro preso em flagrante com o dinheiro do roubo. Nesse meio tempo, em razão da magnitude do roubo e da presença constante nos noticiários, os agentes da Polícia Federal não paravam de investigar denúncias que continuavam chegando. Ao analisar as rotas de fuga, foi no aeroporto de Fortaleza, Pinto Martins, que tiveram a melhor pista. Funcionários da até então Companhia Aérea TAM informaram que 7 pessoas haviam comprado passagens em dinheiro vivo, usando apenas notas de R$50, um erro que iria sair caro para eles. Embarcaram no voo 3300 rumo a São Paulo. A fuga havia ocorrido ainda no final de semana no furto ao Bacen. Auxiliados pelo circuito de segurança do aeroporto, os policiais federais tiveram um vislumbre dos possíveis envolvidos no caso. Apesar de terem usado identidades falsas,
o grupo não conseguiu esconder seus rostos. Desse modo, os agentes paulistas identificaram 2 dos homens do grupo. Eles seriam Moisés Teixeira da Silva, o Cabelo, e Luiz Fernando Ribeiro, o Fernandinho, e posteriormente foram apontados como 2 dos líderes da quadrilha. Moisés seria ainda um dos acusados em outro roubo milionário. No ano anterior, o ataque à transportadora Transbank, em que foram levados 4 milhões de reais e utilizado um modus operandi semelhante ao caso de Fortaleza. Um túnel para efetuar o roubo. Já Fernandinho tinha uma extensa ficha criminal e era reconhecido por sua relação com o tráfico de drogas na zona sul de São Paulo. Ele seria o maior financiador para os preparativos do roubo ao Banco Central. Mesmo com o reconhecimento dos 2, ainda era necessário reunir evidências e fazer acompanhamento de ambos, na tentativa de descobrir onde estava parte do dinheiro, antes que eles fossem presos. O procurador do caso fala como o planejamento para o furto foi feito de forma milimetricamente pensada, chegando o crime a ter uma certa sofisticação. No entanto, após a execução do roubo em si, a fuga mostrava que havia um total despreparo, deixando rastros e pistas que fizeram a polícia conseguir deter a maior parte dos envolvidos rapidamente. E foi exatamente no pós-furto que o caso virou uma grande loucura. Ao analisar a casa usada como centro das escavações do túnel, policiais encontraram um cartão de recarga para celular pré-pago da operadora TIM. Com os dados do cartão, conseguiram descobrir o número do celular que havia sido destinado à recarga. Então, grampearam o telefone. Durante toda a investigação, a Polícia Federal contou com uma ferramenta essencial: as escutas telefônicas autorizadas pela Justiça. Com elas, foi possível identificar suspeitos, entender como o dinheiro havia sido dividido e, principalmente, localizar alguns dos envolvidos. Em menos de uma semana após o crime, a prioridade da polícia era muito clara: capturar os ladrões e também, se possível, recuperar parte da fortuna desaparecida. Foi em 29 de setembro de 2005, exatamente 54 dias após o assalto, que foi aplicada a pior armadilha contra o grupo. Mais uma vez, graças a um grampo. Era hora do almoço, quando alguns integrantes deixaram aquela casa comprada no bairro Mondubim, em Fortaleza, para buscar marmitas em um bar ali perto. O que eles não sabiam é que eles estavam cercados. Entre as mesas do bar, disfarçados de clientes comuns, estavam agentes da PF. Entre eles, o delegado Antônio Celso dos Santos, que foi reconhecido por um dos bandidos. O ladrão se lembrava dele, pois haviam pegado juntos o mesmo voo de São Paulo para Fortaleza, dias antes. Não houve tempo para a fuga. Antes que pudessem reagir, receberam ordens de rendição ali mesmo no bar, e a operação começou. As suspeitas sobre a casa do Mondubim começaram com um detalhe aparentemente banal, uma ligação grampeada. Porque o dono da casa, Antônio Edmar, pedia à namorada que comprasse com urgência 1 quilo de ligas elásticas. Para os investigadores, aquilo era claro: ninguém precisa de tantas ligas, a menos que esteja empacotando dinheiro. A mulher foi seguida até a residência e a armadilha estava montada. Assim que os homens foram detidos no bar, a casa foi invadida. Lá dentro, a cena era impressionante. 20 sacos abarrotados de dinheiro, mais de 12 milhões de reais em espécie. Cédulas do Banco Central espalhadas por mesas dentro de um guarda-roupa e até enterradas em caixas de isopor embaixo do piso do quarto. A quadrilha havia passado a noite contando e separando as quantias que cada um receberia, mas não contaram com a chegada antecipada da polícia. E se o choque já era grande, o que veio a seguir revelou o tamanho do prejuízo quase evitado. Na semana anterior, um caminhão já havia buscado cerca de 44 milhões de reais naquele mesmo endereço. Não levou mais porque simplesmente não cabia. A promessa era voltar para buscar o restante, mas o tempo acabou. Na manhã da operação, um caminhão suspeito ainda passou pela rua, só que, ao notar a movimentação estranha, deu meia volta e
desapareceu. A permanência daquele montante todo num único ponto por tanto tempo foi vista pelos próprios criminosos como um erro grave. Escutas mostraram os responsáveis ansiosos, quase em pânico, pedindo que o veículo voltasse logo para remover a carga. Em ligações codificadas, usavam expressões como tempo limpo para sinalizar que a área estava segura. Entretanto, a tempestade já estava se formando e estava a caminho. O que começou como uma investigação criminal logo se transformaria numa verdadeira caçada, e não apenas por parte da Polícia Federal. A existência de milhões de reais em notas não rastreáveis despertou o apetite de outros grupos, traficantes, quadrilhas rivais e até policiais corruptos. Começava então a fase mais sombria dessa história: a corrida pelo ouro. Nela, as fronteiras entre o que era crime e o que era lei simplesmente desapareceram. Membros da quadrilha começaram a se tornar alvos recorrentes de sequestros, agressões físicas e extorsões. Fernandinho, que havia ficado com a maior fatia do roubo, foi sequestrado. O valor do resgate estipulado em 2.150.000 pela sua liberdade foi pago por sua família. Mesmo assim, o seu corpo foi achado sem vida e com sinais de tortura no dia seguinte ao pagamento. Sem documentos, só seria identificado algum tempo depois de ser encontrado. Investigações posteriores deram conta de que Fernandinho havia sido assassinado por reconhecer que um dos seus sequestradores era um investigador do Departamento Estadual de Investigações Criminais, a DEIC, da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Pouco tempo após a morte de Fernandinho, outro nome da quadrilha, Pedro José da Cruz, conhecido como Pedrão, teve a sua casa em Suzano, na Grande São Paulo, invadida por 6 homens armados que se identificaram como policiais. O que parecia uma prisão era, na verdade, mais um capítulo da corrida pelo dinheiro roubado. Durante seu depoimento à Polícia Federal, Pedrão admitiu o que muitos já suspeitavam. Ele havia pago 2 milhões de reais para comprar a sua liberdade. Suborno, em troca de silêncio. Dias depois, outros 4 homens apareceram. Dessa vez, o levaram até a delegacia. Foi lá que cobraram mais 450.000. Pedrão implorou, dizendo que daquele jeito iam deixá-lo na miséria, literalmente. Com medo de que a extorsão se tornasse pública, os próprios investigadores decidiram compensar o ladrão. Para manter tudo em segredo, deixaram 50.000 como prêmio de consolação. Um pagamento pelo silêncio. Pelo menos por enquanto. Na verdade, o pesadelo de Pedrão ainda não havia terminado. Na semana seguinte, bateram novamente à sua porta. Exausto da chantagem constante, ele finalmente reagiu. Ameaçou denunciar os policiais. O que ele não sabia era que, dessa vez, não estavam ali por extorsão. Era para levá-lo preso mesmo. Diante dele, estavam agentes da Polícia Federal. Não queriam propina, nem silêncio. Queriam justiça. Foi naquele momento que o jogo virou. No rastro do assalto ao Banco Central, o dinheiro roubado havia virado maldição. Não bastava fugir da polícia, era preciso escapar também da cobiça dos próprios criminosos e até agentes da lei. Jean Ricardo Galian, o Jean Gordo, foi um dos envolvidos com participação comprovada no furto. Durante o seu julgamento, revelou à justiça ter sido sequestrado 3 vezes e que, para sair com vida dos cativeiros, pagou mais de 2 milhões em resgates. E ele não era o único. Outros comparsas, como Alemão e Moisés, também relataram ter desembolsado quantias altas para não desaparecerem nas mãos de grupos armados. Em abril de 2006, a violência ainda cruzou mais uma linha. Jussier Alves dos Santos, irmão de Alemão, estava em Fortaleza para uma consulta médica quando foi sequestrado. Permaneceu 12 dias em cativeiro, sendo torturado por homens que exigiam uma única coisa: o paradeiro da fortuna roubada. Acabou solto, sem resgate conhecido. Para a família, foi um caso de identidade trocada ao ser confundido com o próprio irmão. E a lista de vítimas da ganância não parou aí. No mesmo mês, Raimundo Laurindo Barbosa Neto, outro integrante da quadrilha,
foi sequestrado após desembarcar no aeroporto de Congonhas. Os federais o estavam monitorando, mas quem agiu primeiro foram policiais corruptos. Levaram o ladrão a um cativeiro, não em uma favela ou casa abandonada. A suspeita da Polícia Federal era que estivesse sendo mantido dentro de uma delegacia, mas depois descobriu que havia sido mantido no escritório de um advogado. As investigações flagraram o investigador Vitor Ares Gonçalves, do 3º Distrito Policial de Diadema, negociando o resgate diretamente com um parente da dívida. Preso em flagrante, acabou condenado a 11 anos de prisão. Foi o advogado de 16 dos réus acusados de participação do roubo, Eliseu Minitilo, que contou como cada um, após o roubo, se virou, como conseguiu e confirmou o cenário de caos e violência ocorrido após o furto. E que, justamente por isso, grande parte do dinheiro foi perdido. Na correria que sucedeu o roubo, cada integrante da quadrilha teve que improvisar com o que tinha. Vários réus haviam sido extorquidos por policiais, falsos policiais e por outros ladrões. A Polícia Federal acredita que boa parte do valor total do roubo tenha ido parar no pagamento dessas extorsões. Mas também houve outras perdas. De acordo com o advogado, um dos criminosos, ao tentar esconder a sua parte do dinheiro, decidiu enterrá-lo e, para isso, usou tubos de PVC, acreditando que estariam protegidos do tempo. Ao desenterrar os pacotes, dias depois, encontrou um cenário desastroso. As cédulas estavam completamente emboloradas. A solução? Tentar lavar o dinheiro. Até começou com uma certa paciência, lavando nota a nota, mas a tarefa era praticamente impossível, afinal eram milhões de reais. Logo, alguém teve a brilhante ideia de acelerar o processo com uma máquina de lavar. Jogaram as cédulas lá dentro, misturadas com produtos de limpeza, de forma que perderam uma boa parte só nessa lavagem desastrosa. Que ideia! O dinheiro começou a rasgar, desbotar, se desfazer. Então, para secar o que sobrou, mais criatividade desastrosa. Iriam pendurar as notas em varais com prendedores, mesmo a quantidade sendo absurda. Em seguida, veio o golpe final. Tiveram a ideia de colocar tudo em formas de bolo e enfiar num forno, achando que seria mais rápida a secagem. Quando abriram a porta, o que encontraram não foram pilhas de dinheiro, mas sim uma massa ressecada, quebradiça, milhões de reais reduzidos a pó. Literalmente, milhões de reais viraram uma grande farofa de cédulas. E quanto foi recuperado em todos esses anos, você deve estar se perguntando. Até hoje, apenas cerca de 60 milhões foram recuperados. Mesmo assim, somente por meio da venda de bens dos participantes e do resgate de quantias em espécie durante os anos de investigação. Alguns envolvidos enterraram o dinheiro, outros o gastaram em tempo recorde. Houve registros de compras de imóveis, empresas de fachada, carros de luxo e até boates. Outros valores foram usados para pagar propina e calar testemunhas, sendo que a maior parte do dinheiro, cerca de 105 milhões de reais, equivalente a quase um terço da quantia, segue desaparecida, sem nunca ter sido localizada. Nos anos seguintes, dezenas de pessoas foram presas. Alguns foram mortos em disputas internas, outros escaparam. Alguns líderes do roubo foram condenados a penas superiores a 50 anos de prisão, mas muitos já estão em liberdade. A última prisão documentada do caso ocorreu em 2023, quando Marcos Rogério, conhecido como Bocão, foi novamente detido. Ele era acusado de ter sido o engenheiro responsável por projetar e supervisionar o túnel que permitiu o furto. Bocão já havia sido julgado e encarcerado devido ao roubo, 12 anos antes, em 2011. Mas homens fortemente armados invadiram o presídio de Itatinga, no estado do Ceará, e o retiraram da prisão. Ao longo dos 20 anos desde que houve o roubo, a Justiça Federal do Ceará já condenou 119 réus, alguns deles de forma repetida, em razão dos 28 processos que foram originados a partir do furto de 2005. Os crimes que os réus do caso foram acusados pelo Ministério Público foram de furto qualificado, formação de quadrilha,
lavagem de dinheiro, porte ilegal de arma de fogo, uso de documento falso e extorsão mediante sequestro, conforme a participação de cada um, de acordo com as investigações. As penas aplicadas pelos juízes variaram de 3 a 170 anos de prisão. Parte da sociedade se perguntou: compensou? Como tantos envolvidos escaparam? E por que parte do dinheiro nunca foi encontrada? Pelo menos 24 dos condenados em primeira instância conseguiram uma absolvição posteriormente ao recorrerem de suas condenações no Tribunal Regional Federal da 5ª Região e no Superior Tribunal de Justiça, e 55 tiveram suas penas reduzidas. O assalto ao Banco Central virou filme, série, livro, reportagem e estudo acadêmico. Ele mostrou o quanto o crime organizado pode se estruturar de forma quase militar. Mais do que um roubo, foi uma demonstração de planejamento, engenharia e ousadia, mas também de vaidade, ganância e erros humanos. Apesar da sofisticação, todos os envolvidos cometeram deslizes e foi através deles que a polícia conseguiu montar o quebra-cabeças. Ainda hoje, há quem procure pistas sobre o paradeiro do dinheiro perdido. Há quem diga que parte dele circula discretamente em transações ilegais. Outros acreditam que está escondido em algum porão, ainda esperando para ser descoberto. Bem, uma coisa é certa: o assalto ao Banco Central de 2005 continua sendo o maior roubo de dinheiro em espécie da história do Brasil. E talvez o mais impressionante.